A primeira classe não é para você, riu Richard Sterling, o empresário milionário. Olhava desdenhosamente para Jordan, um menino de 12 anos que acabara de se sentar na primeira classe com sua mãe. Mas o sorriso arrogante de Richard desapareceu. Rapidamente, quando sua filha Emma, de 10 anos, começou a balançar o corpo nervosamente e respirar de forma irregular. A menina, que tinha autismo, estava entrando em um momento de forte ansiedade, algo que costumava acontecer em voos. O que Richard não sabia era que aquele menino, que para ele não merecia estar ali, estava prestes a lhe ensinar a lição mais importante de sua vida. Era uma típica terça-feira de manhã no aeroporto JFK, em Nova York. Entre os passageiros que se dirigiam ao terminal de embarque, destacava-se Jordan, um menino negro de 12 anos, caminhando ao lado de sua mãe Sarah. Ele carregava uma pequena mochila escolar desgastada, mas seus olhos brilhavam de emoção. Mãe, ainda não. Acredito que estamos voando de primeira classe, disse Jordan, ajeitando sua camisa social simples, mas limpa e bem passada. Sarah sorriu, orgulhosa. Você merece isso, meu filho. Ganhar aquela bolsa de estudos para o MIT aos 12 anos não é brincadeira. A fundação fez questão de pagar as passagens de primeira classe para a cerimônia em Los Angeles. Jordan havia sido selecionado entre milhares de jovens americanos para receber uma bolsa integral de estudos. Sua inteligência excepcional em matemática e física havia chamado a atenção de uma fundação educacional prestigiosa, que agora o levava para receber o prêmio pessoalmente. Quando chegaram ao portão de embarque, Jordan observou os outros passageiros da primeira classe. Executivos em ternos caros, famílias bem vestidas, todos pareciam pertencer naturalmente àquele ambiente de luxo. Por um momento, ele sentiu-se deslocado. Relaxa, Jordan, sussurrou Sarah. Você conquistou seu lugar aqui com inteligência e dedicação. Do outro lado do terminal, Richard Sterling terminava uma ligação de negócios no celular. Aos 45 anos, ele havia construído um império imobiliário em Manhattan e estava acostumado aos privilégios que o dinheiro proporcionava. Ao seu lado, sua filha Emma, de 10 anos, balançava nervosamente as pernas enquanto estava sentada. Papai, não quero voar, disse Emma com a voz tensa. Você sabe que eu fico assustada. Richard suspirou. Emma havia sido diagnosticada com autismo aos 3 anos, e voos sempre eram um desafio. Ele já havia tentado de tudo, medicações prescritas pelos melhores neurologistas de Nova York, técnicas de relaxamento ensinadas por terapeutas caríssimos, até mesmo contratar acompanhantes especializados. Nada funcionava completamente quando ela ficava muito ansiosa. Vai ficar tudo bem, princesa, disse Richard, acariciando o cabelo loiro da filha. Lembra que trouxe seus fones de ouvido especiais e seu tablet com os jogos que você gosta. Quando o embarque da primeira classe foi anunciado, Jordan e Sarah se dirigiram à fila. Richard notou imediatamente a presença deles e franziu a testa discretamente. Não, era comum ver pessoas de aparência mais simples na primeira classe, especialmente um menino negro com roupas que claramente não eram de grife. Com licença, disse Richard, se aproximando do funcionário da companhia aérea. Houve algum engano com os assentos? Aquelas pessoas ali realmente têm passagens de primeira classe? O funcionário verificou os bilhetes de Jordan e Sarah. Sim, senhor. Passagens pagas pela Fundação Educacional Americana. Tudo correto. Richard voltou para seu lugar com uma expressão de desconforto. Não era exatamente preconceito racial consciente, mas uma mistura de estranheza e preconceito de classe social. Em sua mente, primeira classe era um espaço para pessoas como ele, bem-sucedidas financeiramente. Durante o embarque, Jordan passou pelo assento de Richard e Emma. A menina estava visivelmente agitada, respirando de forma irregular e repetindo algumas palavras baixinho, comportamentos que ela costumava apresentar quando ficava ansiosa.
Jordan reconheceu imediatamente os sinais. Seu irmão gêmeo, Marcus, havia sido diagnosticado com autismo em nível de suporte mais alto, e Jordan havia aprendido desde pequeno a identificar quando alguém estava ficando muito ansioso. Mas ele apenas seguiu para seu assento, respeitando a privacidade da família. Aquele menino estava olhando para Emma, comentou Richard com Sarah, assistente pessoal que o acompanhava. Espero que não cause problemas durante o voo. O que Richard não sabia era que Jordan não estava julgando Emma, mas reconhecendo nela a mesma angústia que via em seu irmão todos os dias em casa. O avião decolou suavemente de JFK e logo os passageiros da primeira classe começaram a se acomodar para o voo transcontinental de 6 horas até Los Angeles. Jordan estava encantado com o luxo ao seu redor. Assentos de couro, que se transformavam em camas, cardápio gourmet e um atendimento que ele nunca havia experimentado. "Mãe, olha só isso", sussurrou Jordan, explorando os controles de seu assento. "O Marcus ia ficar maluco com esses botões todos." Sarah sorriu, mas notou a melancolia na voz do filho ao mencionar o irmão gêmeo. "Ele vai ficar muito orgulhoso quando você voltar com o prêmio. Você sabe como ele fica feliz com suas conquistas, mesmo não conseguindo expressar direito." Jordan assentiu. Marcus havia nascido com autismo em nível de suporte mais alto e dificuldades de comunicação. Desde pequenos, Jordan havia se tornado não apenas um irmão, mas um cuidador, aprendendo a interpretar cada gesto, cada som que Marcus fazia. Essa experiência havia desenvolvido nele uma sensibilidade especial para pessoas com necessidades diferentes. 3 fileiras à frente, Richard Sterling tentava manter Emma calma, mas a situação estava piorando rapidamente. A menina havia começado a balançar o corpo de forma repetitiva, um comportamento comum quando se sentia sobrecarregada. "Emma, princesa, lembra das técnicas que a Dra. Williams te ensinou?" disse Richard, referindo-se à neuropsicóloga que cobrava $500 por sessão. "Conta até 10 comigo." Mas Emma estava ficando cada vez mais ansiosa. O ruído dos motores, as luzes da cabine, a sensação de estar confinada, tudo estava se tornando demais para ela. Richard abriu sua pasta executiva e retirou um tablet caro, carregado com aplicativos desenvolvidos especificamente para crianças autistas. "Olha, seus jogos favoritos estão aqui. Que acha de jogar aquele quebra-cabeça que você gosta?" Emma empurrou o tablet, emitindo um som de desconforto. Outros passageiros começaram a olhar discretamente na direção deles, o que aumentou ainda mais a ansiedade de Richard. "Senhor, posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Jennifer, a comissária de bordo, aproximando-se com profissionalismo, mas claramente preocupada. "Minha filha tem autismo", explicou Richard em voz baixa. "Ela sempre fica assim em voos. Geralmente conseguimos controlá-la, mas hoje está sendo mais difícil." Jennifer assentiu com compreensão. "Temos um kit de primeiros socorros com alguns medicamentos leves para a ansiedade, se o senhor autorizar." "Não, obrigado. Já tentamos medicação sem bom resultado", respondeu Richard, passando a mão nos cabelos com frustração. "Já gastei mais de $50 mil em tratamentos nos últimos 2 anos. Os melhores especialistas de Nova York, clínicas particulares, terapias experimentais, nada funciona realmente." A voz de Richard carregava o peso de um pai desesperado. Todo o seu sucesso financeiro, toda a sua capacidade de resolver problemas com dinheiro se mostrava inútil diante da condição de sua filha. Jordan, mesmo a algumas fileiras de distância, estava acompanhando a situação. Ele reconhecia perfeitamente o que estava acontecendo. Emma estava sobrecarregada, exatamente como Marcus ficava quando havia muito estímulo ao mesmo tempo. "Mãe", sussurrou Jordan, "aquela menina ali na frente está se sentindo muito ansiosa." Sarah olhou discretamente. "Como você sabe?"
é igual ao Marcos. Olha como ela está balançando, como está evitando contato visual, a respiração acelerada. Conheço todos esses sinais. Sarah ficou pensativa. Talvez você pudesse ajudar. Jordan hesitou. Não sei, mãe. O pai dela parece ser daqueles que não gostam muito de gente como a gente. Você viu como ele nos olhou no aeroporto. E... Jordan não estava errado. Richard havia notado a conversa baixa entre mãe e filho atrás dele e estava ficando irritado. Em sua mente já estressada, aquilo soava como intromissão desnecessária. Nesse momento, Emma começou a emitir sons mais altos, um choro entrecortado que indicava que estava ficando inconsolável. Outros passageiros começaram a ficar visivelmente incomodados, e Richard sentiu o peso dos olhares julgadores. Emma, por favor, você precisa se acalmar, disse Richard, tentando manter a voz baixa, mas firme. Você está incomodando os outros passageiros, mas falar sobre incomodar outros só piorou a situação. Emma, mesmo com suas dificuldades de comunicação, entendia o suficiente para perceber que estava sendo vista como um problema, o que a deixou ainda mais agitada. Jordan não conseguia mais ficar parado. Toda sua experiência com Marcos o incentivava a agir. Ele sabia que Emma precisava de uma abordagem diferente, mais calma, mais compreensiva. Mãe, preciso ajudar, disse Jordan, levantando-se. Tem certeza, filho? Aquele homem não parece muito receptivo. Eu sei o que fazer. O Marcos me ensinou. Jordan caminhou pelo corredor com passos firmes, mas respeitosos. Quando chegou à fileira de Richard, parou e esperou ser notado, exatamente como fazia em casa quando Marcos estava agitado, sem pressa, sem invasão do espaço pessoal. Richard olhou para ele com uma mistura de surpresa e irritação. Desculpa, garoto, mas este não é um bom momento. Minha filha está passando por uma situação difícil. Eu sei, senhor, disse Jordan com uma voz calma e respeitosa. Meu irmão gêmeo tem autismo. Eu reconheço os sinais. Richard parou por um segundo, processando a informação, mas rapidamente retomou sua postura defensiva. Olha, eu aprecio sua preocupação, disse Richard, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas já tentamos tudo, os melhores médicos, as técnicas mais avançadas. Se profissionais com décadas de experiência não conseguiram resultados consistentes, eu duvido que... Richard não terminou a frase, mas o subtexto estava claro. Como um menino da... Sua condição social poderia ajudar onde especialistas caros falharam? Jordan sentiu o golpe, mas não se deixou abater. Ele havia crescido enfrentando esse tipo de preconceito silencioso, mas sua determinação em ajudar Emma era maior que seu orgulho ferido. Richard voltou sua atenção para Emma, tentando ignorar Jordan, que ainda permanecia respeitosamente próximo. Mas a situação estava piorando rapidamente. A menina havia começado a fazer movimentos, levando as mãos à cabeça, muito agitada, um comportamento que sempre apavorava Richard. Emma, não faça isso, princesa, disse Richard, tentando segurar delicadamente as mãos da filha. Lembra do que a doutora Martinez falou sobre o que fazer nesses momentos? Mas Emma estava em plena sobrecarga sensorial. As luzes fluorescentes da cabine, o zumbido constante dos motores, as vozes dos outros passageiros. Tudo se misturava em um caos que sua mente autista não conseguia processar adequadamente. Jennifer, a comissária, aproximou-se novamente, desta vez acompanhada pelo comandante Phillips, que havia saído da cabine ao ser informado da situação. Senhor Sterling, disse o comandante em voz baixa, precisamos pensar na segurança de todos os passageiros. Se sua filha não conseguir se acalmar, talvez seja necessário considerar algumas medidas. Richard entendeu a ameaça implícita. Casos extremos, aviões já haviam feito pousos de emergência por situações similares. A humilhação de ser forçado a sair do voo seria devastadora, sem contar o trauma adicional que isso causaria em Emma. Por favor,
Me deem mais alguns minutos, implorou Richard, suando frio. Ela nunca ficou assim por tanto tempo. Jordan observava tudo com o coração apertado. Emma estava exibindo exatamente os mesmos comportamentos que Marcus mostrava quando entrava em sobrecarga. Ele sabia que a situação só ia piorar se ninguém interviesse adequadamente. Senhor, Jordan disse suavemente, direcionando-se novamente a Richard, posso pelo menos explicar o que eu vejo acontecendo? Richard estava tão desesperado que pela primeira vez considerou ouvir. Fale rápido. Ela está em sobrecarga sensorial, explicou Jordan, com uma calma impressionante para sua idade. Não é birra ou má criação. O cérebro dela está recebendo informações demais ao mesmo tempo e não consegue processar. É como se todos os seus sentidos estivessem gritando ao mesmo tempo. Richard franziu a testa. Isso eu sei. Já ouvi isso de vários médicos. Sim, mas o senhor está tentando adicionar mais estímulos para distraí-la, continuou Jordan, apontando discretamente para o tablet e os fones de ouvido. Com o Marcus, eu aprendi que em momentos assim, ele precisa menos estímulos, não mais. Richard olhou para os objetos em suas mãos e percebeu que Jordan tinha razão. Então, o que você sugere? Primeiro, precisamos reduzir os estímulos externos, disse Jordan. O senhor poderia pedir para diminuírem as luzes desta sessão e talvez pedir para os outros passageiros falarem mais baixo? Jennifer, que estava ouvindo a conversa, imediatamente se dirigiu aos outros passageiros da primeira classe, explicando a situação e pedindo colaboração. As luzes foram reduzidas para um tom mais suave. Ok, isso ajudou um pouco, admitiu Richard, notando que os movimentos de Emma ficaram ligeiramente menos intensos. Mas ela ainda está muito agitada. Agora vem a parte mais importante, disse Jordan. O senhor precisa parar de tentar fazer ela parar. Eu sei que parece contraditório, mas o senhor precisa confiar em mim. Richard ficou confuso. Como assim? Eu sou o pai dela. Tenho que ajudá-la. E o senhor está ajudando, mas não da maneira que ela precisa agora, explicou Jordan com paciência. O Marcus me ensinou que durante os momentos de ansiedade, ele precisa que eu apenas esteja presente, sem julgamento, sem pressa, para que ele melhore. Jordan se ajoelhou no corredor, ficando na altura de Emma, mas mantendo uma distância respeitosa, nem muito longe nem muito perto. Emma, disse Jordan com uma voz suave, mas clara o suficiente para ela ouvir. Meu nome é Jordan. Eu tenho um irmão que às vezes se sente do mesmo jeito que você está se sentindo agora. Emma não parou seus movimentos, mas Jordan notou que ela o olhou rapidamente. Um sinal de que o estava ouvindo. O Marcus me ensinou uma coisa muito legal, continuou Jordan. Ele me ensinou que às vezes nosso cérebro fica muito barulhento por dentro, como se tivessem 1000 rádios tocando ao mesmo tempo. Richard estava cético, mas ficou quieto, observando que Emma parecia estar prestando atenção ao menino. Quando isso acontece, com o Marcus, eu não tento fazer o barulho parar, disse Jordan, sua voz mantendo um ritmo calmo e previsível. Ao invés disso, eu respiro junto com ele. Não para fazer ele se acalmar, mas só para ele saber que não está sozinho. Jordan começou a respirar de forma visível e audível, inspirando lentamente pelo nariz e expirando pela boca. Não estava forçando Emma a imitá-lo, apenas demonstrando uma respiração calma e regular. Você não precisa parar o que está sentindo, disse Jordan para Emma. Está tudo bem sentir o que você está sentindo. Eu só vou ficar aqui, respirando do seu lado, até você se sentir pronta. Richard ficou impressionado. Em anos de terapia, nenhum profissional havia explicado dessa forma tão simples e compreensível. Todos falavam sobre técnicas de regulação e protocolos de intervenção, mas ninguém havia dito simplesmente: está tudo bem sentir o que você está sentindo. Lentamente, Emma começou a prestar atenção na respiração de Jordan. Seus movimentos não pararam completamente, mas se tornaram menos frenéticos, mais rítmicos. Isso mesmo, Emma,
disse Jordan suavemente. Você está indo muito bem. Não tem pressa nenhuma. Outros passageiros da primeira classe, que inicialmente estavam incomodados, agora observavam a cena com curiosidade e até admiração. Uma criança de 12 anos estava conseguindo o que médicos caros não haviam conseguido. Richard sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Gratidão porque sua filha estava claramente melhorando, e vergonha porque havia julgado Jordan pelas aparências. Como você sabe tudo isso? Perguntou Richard, sua voz mais humilde do que antes. Convivendo, respondeu Jordan simplesmente. O Marcus me ensina todos os dias. Não aprendi isso em livros ou com médicos. Aprendi vivendo, errando, tentando de novo. Emma havia parado de se balançar de forma intensa e agora respirava de forma mais sincronizada com Jordan. Ela ainda estava regulando seu sistema nervoso, mas claramente não estava mais agitada. Senhor Sterling, disse o comandante, impressionado. Parece que a situação está se estabilizando. Esse jovem tem um dom especial. Richard olhou para Jordan com novos olhos. Não é um dom, disse finalmente compreendendo. É experiência, experiência real. Com Emma visivelmente mais calma, embora ainda se recuperando da sobrecarga sensorial, Richard sentou-se em seu assento com um suspiro profundo. Jordan permaneceu próximo, continuando sua respiração ritmada, sem pressa para se afastar ou declarar missão cumprida. Você pode se sentar se quiser, disse Richard, pela primeira vez desde o início do voo, usando um tom respeitoso com Jordan. Acho que o pior já passou. Jordan aceitou o convite e sentou-se no assento vazio ao lado de Emma, sempre mantendo uma distância confortável. A menina ainda evitava contato visual direto, mas sua respiração estava mais regular e os movimentos repetitivos haviam diminuído significativamente. Eu não entendo, disse Richard, passando a mão pelo cabelo. Como você conseguiu em 15 minutos o que especialistas não conseguiram em anos? Jordan pensou cuidadosamente antes de responder. Não foi que eu consegui algo que eles não conseguiram, senhor. É que talvez eu tenha uma perspectiva diferente. Como assim? Os médicos que o senhor consultou, eles veem o autismo como algo que precisa ser consertado, curado ou controlado, não é? Perguntou Jordan com maturidade surpreendente. Para seus 12 anos, Richard refletiu. Bem, sim. A doutora Williams sempre fala sobre modificar comportamentos inadequados e desenvolver mecanismos de enfrentamento. O Dr. Peterson foca em medicação para estabilizar episódios. O terapeuta comportamental trabalha com extinção de estereotipias. E quanto isso custa por mês? Perguntou Jordan sem julgamento na voz. Entre consultas, terapias e medicamentos, cerca de $4.000 mensais, admitiu Richard. Nos últimos 2 anos, foram quase $100.000. Jordan assentiu compreensivamente. O Marcus também já passou por vários tratamentos caros quando éramos pequenos. Meus pais economizaram cada centavo, se endividaram, fizeram de tudo para pagar especialistas. E funcionou? Alguns ajudaram, outros não. Mas sabe o que mais ajudou o Marcus? Perguntou Jordan. Quando paramos de tentar fazer ele parecer normal e começamos a entender como ele funciona. Richard ficou pensativo. Mas Emma precisa aprender a se comportar em situações sociais. Ela não pode ficar assim toda vez que sairmos de casa. Eu não estou dizendo que ela não precisa de suporte, explicou Jordan pacientemente. Estou dizendo que talvez o problema não seja ela, mas como o mundo reage a ela. Para demonstrar seu ponto, Jordan gesticulou discretamente para a cabine do avião. Olha só o que aconteceu aqui. Quando diminuíram as luzes e as pessoas falaram mais baixo, Emma melhorou. O problema não era ela estar inadequada. O problema era o ambiente estar inadequado para ela. Richard começou a processar essa nova perspectiva. Então você está dizendo que eu tenho gastado uma fortuna tentando mudar Emma,
quando deveria estar adaptando o ambiente. Não exatamente, disse Jordan. É uma combinação dos dois. Emma pode aprender estratégias para lidar com o mundo, mas o mundo também pode ser mais compreensivo. Eu com ela. Nesse momento, Emma virou-se ligeiramente em direção a Jordan, ainda sem fazer contato visual direto, mas claramente interessada na conversa. Oi, Emma, disse Jordan suavemente. Você está se sentindo um pouco melhor? Emma não respondeu verbalmente, mas fez um pequeno movimento com a cabeça que poderia ser interpretado como um aceno. Richard ficou surpreso. Ela geralmente não interage com estranhos, especialmente depois de ficar agitada. Talvez porque eu não estou tentando fazer ela fazer nada, sugeriu Jordan. Quando o Marcus está se recuperando de uma sobrecarga, ele também prefere pessoas que não ficam fazendo perguntas ou tentando animá-lo. Richard refletiu sobre todas as vezes que tentou animar Emma após um momento difícil, oferecendo brinquedos, comida, distrações. Você está dizendo que eu estava sendo invasivo? Não invasivo, Jordan corrigiu gentilmente. Ansioso. E faz sentido. Você é o pai dela, quer ajudar. Mas às vezes, ajudar significa só estar presente sem fazer nada. Richard olhou para a filha, que agora estava olhando pela janela do avião, visivelmente mais tranquila. Sabe, Emma adora voar. Ela fica fascinada pelas nuvens, pelas paisagens, mas os momentos de ansiedade sempre atrapalham. Ela não fica ansiosa porque não gosta de voar, observou Jordan. Ela fica ansiosa porque voar envolve muitos estímulos difíceis de processar. São coisas diferentes. Explica melhor. Jordan pensou em como explicar de forma que Richard entendesse. Imagine que você adora música, mas alguém coloca 50 músicas diferentes, tocando ao mesmo tempo, e todas no volume máximo. Você vai odiar a experiência, mesmo amando música. Emma ama a experiência de voar, mas odeia a sobrecarga que vem junto. Se conseguirmos separar essas duas coisas, ela pode aproveitar os voos sem tanto sofrimento. Richard estava impressionado com a clareza da explicação. Nenhum dos médicos que consultei explicou dessa forma. Talvez porque eles aprenderam sobre autismo em livros e eu aprendi vivendo com o Marcus, disse Jordan sem arrogância, apenas constatando um fato. Fale-me sobre seu irmão, pediu Richard, genuinamente interessado. Jordan sorriu e seu rosto se iluminou. O Marcus é incrível. Ele não fala como eu e você, mas comunica de outras formas. Ele desenha coisas que nem conseguimos imaginar. Lembra de detalhes que eu esqueço e tem uma forma de ver o mundo que me ensina todos os dias. Ele também fica igual a Emma? Ficava mais quando éramos pequenos, explicou Jordan. Mas nossa família aprendeu a identificar os sinais antes da sobrecarga chegar ao pico. E, principalmente, aprendemos que a sobrecarga não é mau comportamento. São o jeito do cérebro dele dizer preciso de uma pausa. Richard estava começando a entender. Então, quando Emma fica ansiosa, ela não está sendo difícil propositalmente. Exato. Ela está comunicando uma necessidade da única forma que consegue naquele momento. Emma, que estava ouvindo a conversa mesmo sem participar diretamente, fez algo que surpreendeu Richard completamente. Ela estendeu a mão e tocou brevemente no braço de Jordan. Especialmente, após se sentir tão sobrecarregada, aquilo foi extraordinário. Richard sentiu os olhos marejarem. Em 2 anos de terapia intensiva, nenhum terapeuta conseguiu esse tipo de conexão com ela. Jordan sorriu humildemente. Talvez porque eles estavam tentando conectar com a versão de Emma que achavam que ela deveria ser. Eu só tentei conectar com a Emma que ela realmente é. Richard olhou para o menino de 12 anos à sua frente e percebeu que havia julgado completamente errado. Não era questão de classe social ou aparências. Era questão de compreensão genuína versus conhecimento teórico. Jordan, disse Richard, sua voz carregada de emoção, eu preciso te pedir desculpas.
Jordan olhou para ele com surpresa, não esperando por essa mudança de atitude. Gastei fortunas em tratamentos caros e te ignorei pela tua aparência, disse Richard, sua voz carregada de vergonha. Jordan escutava pacientemente. Hoje aprendi a ajudar a Emma como ela é, continuou Richard, olhando para a filha que desenhava tranquilamente. Jordan escutava pacientemente, sem interromper. Richard refletiu sobre todas as consultas médicas que havia tido com Emma. Você sabe, nenhum especialista me ensinou a observar Emma dessa forma. E funcionou alguma coisa? Perguntou Jordan gentilmente. Algumas coisas ajudaram um pouco. A terapia ocupacional melhorou sua coordenação motora. A musicoterapia a deixa mais calma em casa. Mas a ansiedade durante voos, em lugares movimentados, em mudanças de rotina, nada realmente funcionava. Richard suspirou profundamente. E então você aparece e consegue acalmar minha filha em minutos usando algo que nenhum médico me ensinou, disse Richard com admiração. Jordan sorriu timidamente. Não foram técnicas, Sr. Sterling. Foi só compreensão. Exatamente, disse Richard. E essa é a parte que mais me envergonha. Eu estava tão focado em encontrar a solução mais sofisticada, que ignorei completamente a possibilidade de que a verdadeira compreensão pudesse vir de alguém que realmente vive essa realidade todos os dias. Richard voltou-se completamente para Jordan, fazendo contato visual direto. Quando você se ofereceu para ajudar, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Esse menino provavelmente nem tem plano de saúde decente. Como ele poderia entender algo que os melhores médicos do país não entendem? Jordan assentiu compreensivamente. Eu imagino que deve ter pensado algo assim. E o pior é que eu não percebi o preconceito até agora, admitiu Richard. Eu me considero uma pessoa aberta, progressista. Dou para instituições de caridade, apoio causas sociais. Mas quando se tratou da minha filha, quando eu estava vulnerável e desesperado, meus verdadeiros preconceitos vieram à tona. Emma olhou brevemente para o pai, como se percebesse a intensidade emocional da conversa, depois voltou a sua atenção para o desenho. Sabe o que é mais irônico? Continuou Richard. Eu construí meu império imobiliário justamente identificando valor onde outros não viam. Comprava propriedades que pareciam sem futuro e transformava em algo valioso, mas não conseguia aplicar essa mesma visão quando se tratava de quem poderia ajudar Emma. Jordan refletiu por um momento antes de responder. Senhor Sterling, o senhor não é uma pessoa má. O senhor é um pai desesperado que faria qualquer coisa pela filha. É natural procurar ajuda onde achamos que ela está. Mas eu te rejeitei baseado na sua aparência, na sua idade, na minha percepção de classe social, insistiu Richard. Isso é inaceitável. É humano, corrigiu Jordan. O que importa é que o senhor reconheceu e está mudando. Richard ficou impressionado com a maturidade e generosidade do menino. Como você consegue ser tão compreensivo? Se fosse comigo, eu estaria ressentido. Jordan sorriu. Minha mãe sempre me ensinou a nunca guardar ressentimento. E, além disso, eu já passei por isso antes. Já passou? Sim, quando o Marcos era pequeno e ficava ansioso em público, as pessoas olhavam para mim e minha família como se fôssemos irresponsáveis. Algumas vezes, alguém da família do Marcos chegava e conseguia acalmá-lo, e as pessoas ficavam surpresas, como se perguntassem: como essa criança pobre sabe lidar com isso? Jordan olhou para Emma, que agora mostrava timidamente seu desenho, uma representação colorida de um avião voando entre nuvens. Aprendi que as pessoas julgam baseadas na experiência delas, não na nossa, continuou Jordan. O senhor nunca teve que desenvolver essas habilidades porque nunca precisou. Não é culpa sua não saber algo que eu só sei porque a vida me ensinou. Richard balançou a cabeça, admirado. Jordan, em 45 anos de vida, poucos adultos me ensinaram tanto quanto você me ensinou em 1 hora.
Emma. Subitamente se virou para Jordan e, pela primeira vez desde o início do voo, fez contato visual direto com ele. Obrigada, disse ela suavemente, sua voz quase um sussurro. Richard ficou chocado. Emma raramente agradecia verbalmente, especialmente para pessoas que acabara de conhecer. De nada, Emma, respondeu Jordan naturalmente. Seu desenho ficou lindo. Posso ver que você realmente ama voar. Emma assentiu e sorriu ligeiramente. Outro comportamento raro para ela com estranhos. A conversa foi interrompida quando Jennifer, a comissária de bordo, aproximou-se com uma expressão de curiosidade e admiração. Com licença, Sr. Sterling, disse ela respeitosamente. Toda a tripulação está impressionada com o que aconteceu aqui. Em 15 anos voando, nunca vi uma situação como essa ser resolvida de forma tão natural. Richard olhou para Jordan com um sorriso que misturava orgulho e humildade. Jennifer, este é Jordan. Ele acabou de me ensinar mais sobre minha própria filha do que 2 anos de terapias caríssimas. Na verdade, disse Jordan ligeiramente constrangido, com a atenção, eu só compartilhei o que aprendi com meu irmão Marcos. Ele é meu verdadeiro professor. Jennifer sorriu. Posso perguntar como você desenvolveu essas habilidades? Jordan olhou para Emma, que continuava desenhando tranquilamente depois de volta para Jennifer. Meu irmão gêmeo, Marcos, tem autismo em nível de suporte mais alto, explicou Jordan. Quando éramos pequenos, meus pais trabalhavam muito. Minha mãe como auxiliar de enfermagem e meu pai como mecânico. Então, eu acabei sendo o principal cuidador do Marcos depois da escola. Richard escutava atentamente, percebendo que estava aprendendo mais sobre a vida real de Jordan. No começo era muito difícil, continuou Jordan. Marcos tinha esses momentos todos os dias. Meus pais gastaram todas as economias, levando ele em médicos, mas nada parecia funcionar completamente. O que mudou? Perguntou Richard, genuinamente interessado. Minha avó, disse Jordan, seus olhos brilhando. Ela veio morar conosco quando eu tinha 7 anos. Vovó Diane não tinha estudo formal, não sabia nada sobre autismo teoricamente, mas ela tinha algo que os médicos não tinham. O quê? Paciência infinita e a capacidade de ver o Marcos como ele realmente era, não como ela achava que ele deveria ser. Jordan pausou, organizando seus pensamentos. Ela me ensinou que o Marcos não precisava ser consertado, ele precisava ser compreendido. Então começamos a estudar o Marcos. Não livros sobre autismo, mas o próprio Marcos. Emma parou de desenhar por um momento e olhou para Jordan, como se estivesse prestando atenção na história. Descobrimos que as reações intensas do Marcos sempre tinham gatilhos específicos, continuou Jordan. Luzes muito fortes, sons agudos, mudanças bruscas na rotina, tecidos ásperos na pele. Quando começamos a identificar e evitar esses gatilhos, os momentos delicados diminuíram drasticamente. Richard estava fascinado. E como vocês identificaram esses padrões? Observação e anotação. Minha avó registrava tudo. O que Marcos comeu, como dormiu, que roupas usou e quais sons estavam presentes quando ele ficava mais sensível. Em poucos meses, os padrões ficaram nítidos. Isso é incrível, disse Jennifer. É quase como investigação científica. É exatamente isso, concordou Jordan. Mas investigação feita com amor, não com distanciamento clínico. Richard refletiu sobre todas as consultas médicas que havia tido com Emma. Você sabe que nenhum médico me sugeriu fazer esse tipo de observação sistemática? Talvez porque eles vejam muitos pacientes e não têm tempo para conhecer cada criança individualmente, sugeriu Jordan diplomaticamente. Ou talvez porque aprenderam a classificar sintomas, não a entender pessoas. Emma subitamente se virou para Jordan e mostrou seu desenho. Era um avião voando entre nuvens, mas desta vez havia 2 figuras na janela, uma maior e uma menor.
Esse é você e o Marcus? Perguntou Jordan gentilmente. Emma balançou a cabeça negativamente e apontou para Jordan, depois para ela mesma. Richard ficou emocionado. Ela desenhou vocês dois voando juntos. Jordan sorriu. Que lindo, Emma. Muito obrigado por incluir a mim no seu desenho. Ela nunca faz isso, sussurrou Richard para Jennifer. Emma nunca desenha pessoas que acabou de conhecer. Talvez porque Jordan não seja mais um estranho para ela, observou Jennifer. Ele se conectou com ela de uma forma muito especial. Nesse momento, Sarah, a mãe de Jordan, aproximou-se discretamente. Ela havia observado toda a situação de longe, respeitando o espaço, mas agora estava curiosa sobre o que havia acontecido. Jordan, está tudo bem? Perguntou Sarah. Mãe, esta é Emma e este é o Sr. Sterling, disse Jordan, fazendo as apresentações adequadas. Eu estava ajudando Emma com uma situação parecida com a que o Marcus às vezes passa. Richard levantou-se imediatamente para cumprimentar Sarah. Senhora, seu filho é extraordinário. Ele conseguiu ajudar minha filha de uma forma que mudou completamente minha perspectiva sobre muitas coisas. Sarah sorriu com orgulho, mas também com um pouco de preocupação. Espero que Jordan não tenha sido inconveniente. Ele às vezes se envolve demais quando vê situações que lembram do irmão. Inconveniente? Repetiu Richard, incrédulo. Senhora, seu filho me ensinou mais sobre autismo em 1 hora do que 2 anos de consultas médicas caríssimas. Sarah olhou surpresa para Jordan, que explicou brevemente o que havia acontecido. O Sr. Sterling estava me contando sobre todos os tratamentos que tentou com Emma, disse Jordan. E eu estava explicando o que aprendi cuidando do Marcus. Richard se dirigiu a Sarah com uma expressão séria. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Sarah assentiu. Vocês ainda fazem acompanhamento médico com Marcus? Fazemos, respondeu Sarah. Mas é bem diferente de quando éramos mais novos. Encontramos uma equipe que trabalha em parceria conosco, não tentando nos ensinar como nosso filho funciona, mas aprendendo conosco e oferecendo suporte onde precisamos. Como vocês encontraram essa equipe? Sarah sorriu. Foi através de um grupo de pais de crianças autistas. Pais que, como nós, aprenderam que às vezes a experiência prática vale tanto quanto o conhecimento acadêmico. Richard ficou pensativo. Eu nunca procurei esse tipo de grupo. Sempre achei que a solução viria de especialistas individuais. Não há nada errado com especialistas, disse Sarah diplomaticamente. Mas às vezes o conhecimento mais valioso vem de quem vive a situação todos os dias. Emma, que havia estado ouvindo a conversa, subitamente se levantou e fez algo completamente inesperado. Ela se aproximou de Jordan e lhe deu um abraço rápido, mas genuíno. Toda a cabine da primeira classe ficou em silêncio. Outros passageiros, que haviam acompanhado discretamente toda a situação, sorriram emocionados. Richard ficou com os olhos marejados. Em 10 anos, Emma nunca abraçou um estranho espontaneamente. Jordan retribuiu o abraço de forma natural, sem fazer alarde ou tratá-lo como algo extraordinário. Obrigado pelo abraço, Emma, disse Jordan simplesmente. Foi muito especial. Para mim também. Quando Emma voltou para seu assento, Richard olhou para Jordan com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo mais profundo. Jordan, disse Richard, eu quero te fazer uma proposta. Jordan e Sarah olharam para ele com curiosidade, enquanto Emma continuava desenhando tranquilamente em seu bloco, agora fazendo um novo desenho que parecia mostrar várias pessoas sorrindo. Richard respirou fundo antes de continuar. Primeiro, quero ser completamente transparente sobre algo. Quando você se ofereceu para ajudar Emma, eu não apenas duvidei da sua capacidade, eu te julguei de forma completamente inadequada. Sarah franziu a testa, percebendo que havia algo mais profundo nessa conversa. Olhei para suas roupas simples, para sua idade, para o fato de vocês
estarem em assentos que imaginei terem sido dados por alguma organização, e pensei como essas pessoas poderiam entender algo que os melhores especialistas não conseguem. Sarah manteve a expressão neutra, mas Jordan podia ver que ela estava processando o que Richard estava admitindo. Agora percebo que essa foi a atitude mais ignorante e preconceituosa que eu poderia ter tido, continuou Richard, direcionando-se tanto para Jordan quanto para Sarah. Seu filho me ensinou mais sobre compaixão, compreensão e conhecimento real em 2 horas do Dudu, que eu aprendi em anos de consultas caras. Richard pausou, claramente emocionado. A proposta que quero fazer é a seguinte. Eu gostaria de custear integralmente os estudos de Jordan, incluindo a universidade, como forma de reconhecimento pelo que ele fez hoje e pelo que me ensinou. Jordan e Sarah ficaram surpresos. Sarah foi a primeira a responder. Sr. Sterling, isso é muito generoso, mas Jordan já tem uma bolsa integral para o MIT. Na verdade, é por isso que estamos... Neste voo, ele vai receber o prêmio em Los Angeles. Richard ficou ainda mais impressionado. Jordan, você tem uma bolsa integral para o MIT aos 12 anos? Jordan assentiu timidamente. Sim, senhor. Para estudar engenharia biomédica. Quero desenvolver tecnologias que ajudem pessoas como o Marcos e a Emma. Richard balançou a cabeça maravilhado. Então você já está no caminho para ajudar milhares de crianças como Emma. Esse sempre foi meu plano, disse Jordan. Usar o que aprendi cuidando do Marcos para criar soluções que outros pais e irmãos também possam usar. Richard ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Então, deixe-me fazer uma proposta diferente. Ele se dirigiu tanto para Jordan quanto para Sarah. Eu gostaria de financiar uma fundação voltada para pesquisa e desenvolvimento de soluções práticas para famílias de pessoas autistas, com Jordan como consultor principal quando ele estiver pronto. Sarah olhou para o filho, que parecia estar considerando cuidadosamente a proposta. O que você tem em mente exatamente? Perguntou Sarah. Uma fundação que combine conhecimento acadêmico com experiência prática de famílias, explicou Richard, sua voz ganhando entusiasmo. Que desenvolva recursos acessíveis, não apenas tratamentos caros, que treine profissionais para trabalhar em parceria com famílias, não tentando ensinar pais como Jordan e você como lidar com seus próprios filhos. Jordan ficou interessado. Como funcionaria? Ainda estou pensando nos detalhes, admitiu Richard, mas a ideia seria criar um centro onde famílias como a sua possam compartilhar conhecimento, com pesquisadores e médicos, onde pessoas como você possam ensinar profissionais o que realmente funciona no dia a dia. Emma olhou para cima do seu desenho e fez contato visual com o pai. Papai, Jordan vai ajudar outras crianças como... Eu? Foi a primeira vez no voo que Emma fez uma pergunta direta e complexa, demonstrando que estava acompanhando e compreendendo toda a conversa. Richard sorriu para a filha. Sim, princesa. Jordan vai ajudar muitas crianças como você. Emma virou-se para Jordan. Você vai ensinar outros papais a não ficarem assustados? A pergunta da menina foi como um punhal no coração de Richard. Ela havia percebido, durante todos esses anos, que o desespero e o medo dele nesses momentos a afetavam ainda mais. Jordan ajoelhou-se na altura de Emma. Sim, Emma, vou ensinar outros papais que crianças como você e o Marcos são especiais exatamente como são. Emma sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Richard havia visto dela em um voo. Senhor. Sterling, disse Sarah após um momento. Posso falar francamente? Por favor? Jordan é um menino muito especial, mas ele ainda é uma criança. Ele precisa ter sua infância, seus estudos, sua própria jornada. Qualquer envolvimento em projetos maiores teria que respeitar isso. Absolutamente, concordou Richard imediatamente. Não estou sugerindo que Jordan abandone seus estudos ou sua infância. Estou falando sobre uma colaboração que cresceria com ele, no tempo dele.
Jordan olhou para a mãe, depois para Richard. Posso pensar sobre isso? Claro, disse Richard. Na verdade, deixe-me dar um passo atrás. Antes de falarmos sobre fundações ou projetos futuros, deixe-me fazer algo mais imediato. Richard retirou seu cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Disse ele, entregando o cartão para Sarah. Se vocês precisarem de qualquer coisa, recursos para o Marcos, segunda opinião médica, apoio financeiro para terapias, qualquer coisa, por favor, me contatem. Sarah olhou o cartão. Richard Sterling, Sterling Development Group, leu ela. Você é aquele Richard Sterling? O dos prédios em Manhattan? Sim, disse Richard, ligeiramente constrangido. E essa é mais uma razão pela qual meu comportamento inicial foi inaceitável. Eu tenho recursos para ajudar pessoas, mas deixei preconceitos me impedirem de reconhecer quem realmente poderia me ensinar algo. Jennifer, a comissária, aproximou-se novamente. Desculpem a interrupção, mas estamos iniciando a descida para Los Angeles. Precisam retornar aos seus assentos. Enquanto Jordan se preparava para voltar ao seu lugar, Emma segurou sua manga. Jordan, disse ela suavemente, obrigada por me ensinar a respirar. Jordan sorriu. Obrigado por me ensinar que é possível fazer novos amigos mesmo no céu. Quando Jordan e Sarah voltaram aos seus assentos, Richard ficou olhando pela janela, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Papai, disse Emma, você gosta do Jordan agora? Richard olhou para a filha, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Emma, eu aprendi algo muito importante hoje. Às vezes, julgamos pessoas sem conhecê-las realmente. Isso é errado. Jordan não julgou você, observou Emma com a honestidade direta típica de pessoas autistas. Não, ele não julgou. E isso me ensinou como eu deveria ser também. Emma voltou ao seu desenho, agora criando uma imagem de várias pessoas de mãos dadas. Conforme o avião descia em direção a Los Angeles, Richard pensou sobre como um voo que começou com preconceito e desconforto estava terminando com lições de vida que ele levaria para sempre. Quando o avião pousou suavemente em LAX, os passageiros começaram a se preparar para desembarcar. Richard e Emma caminharam até onde Jordan e Sarah estavam organizando suas coisas. Jordan, disse Richard, estendendo a mão. Foi uma honra conhecer você. Jordan apertou a mão de Richard firmemente. Também foi uma honra conhecê-lo, Sr. Sterling. E foi especial conhecer Emma. Emma, surpreendendo a todos, estendeu seu pequeno desenho das pessoas de mãos dadas para Jordan. Para você lembrar que somos amigos. Jordan aceitou o desenho com cuidado. Vou guardar para sempre, Emma. Obrigado. Enquanto se dirigiam para a saída do avião, Richard virou-se uma última vez. Jordan, você disse que quer usar o que aprendeu com Marcos para ajudar outras famílias. Acredite em mim, você já está fazendo isso. Hoje você mudou completamente a forma como eu vejo minha filha e como eu vou criá-la daqui para frente. Jordan sorriu. Então, o Marcos também ajudou Emma hoje, mesmo sem estar aqui. Exato, disse Richard. E por isso, sou eternamente grato. Isso, vocês dois. Conforme saíam do aeroporto, Richard segurava a mão de Emma, que agora caminhava tranquilamente ao seu lado, sem os sinais de ansiedade que normalmente exibia após voos. Papai, disse Emma, quando voltarmos para casa, podemos visitar o Marcos? Richard sorriu, percebendo que sua filha havia aprendido algo sobre fazer conexões genuínas com pessoas diferentes dela. Claro, princesa. Acho que seria maravilhoso conhecer o irmão do Jordan. E assim, um voo que começou com julgamentos e preconceitos terminou com uma amizade verdadeira e lições que transformariam para sempre a forma como uma família enxergava o autismo, a classe social e o verdadeiro valor das pessoas. Jordan havia provado que, às vezes, a maior sabedoria vem não dos diplomas na parede ou das contas bancárias, mas da experiência vivida com amor, paciência e compreensão genuína.
Quantas vezes na vida a gente olha para alguém e acha que já sabe quem ele é, só pela roupa, pela idade ou pela condição social? Foi exatamente isso que o milionário fez com o garoto. Julgou sem conhecer, mas no final aprendeu a maior lição de sua vida com quem ele menos esperava. E você? Já viveu algo parecido em que julgou errado ou foi julgado? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode inspirar muita gente. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Sua participação é o que mantém esse espaço vivo e cheio de histórias transformadoras.